Você que é da área ou busca conhecimentos em saúde e segurança do trabalho e quer agregar conhecimento ao seu currículo, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Eu sou o engenheiro André Moura, fundador da ADH+, e quero te ajudar a se tornar um profissional diferenciado na área. Então aqui eu tenho a APR, Análise Preliminar de Risco. A análise de risco da NR35, né? Você pode alterar inclusive para análise de risco de outras atividades. Aqui você vai preencher a atividade, dados de projeto, endereço, área de prestação de serviço, período e turno, né? Aqui eu tenho dados como equipamentos e ferramentas utilizados, técnica de ancoragem adotada no caso da NR35, EPIs ou acessórios utilizados, EPCs. Eu tenho aqui químicos utilizados, se sim, quais são, né? Então já estou prevendo que em caso de uso de químicos, manter as FISP disponíveis para fácil consulta, né? As fichas de informação de segurança dos produtos químicos. A minha análise de risco também, ela prevê se tem operação de motores, de veículos motores, né? E quais, observando que o operador deve possuir a autorização e CNH para dirigir o veículo. Tenho aqui observações relevantes para você verificar. Uma etapa importante, todos os funcionários envolvidos possuem treinamento para trabalhar em altura. Isso é adaptado para trabalhar em altura, pode ser adaptado para outras situações também, o documento é editável. Sim ou não? Assim como exames médicos complementares, considerando a aptidão conforme a NR7, sim ou não? Observação que só será liberada a atividade caso as duas caixas de resposta acima sejam marcadas em sim, Se não tiver treinamento ou os exames não estiverem em dia, não tem como prosseguir com a atividade. E aqui então você vai inserir as descrições das etapas da atividade, tá? Então, etapa 1, qual é? Qual o risco nessa etapa? Aí entra aqui a matriz de risco conforme a nova NR1, E as ações preventivas. Nessa etapa 1, do deslocamento do veículo, por exemplo, até o local X, o risco de atropelamento de terceiros, quais são as ações preventivas que eu vou fazer? Será que eu vou usar uma pessoa para me guiar, informando as pessoas que estão à frente? Será que eu vou utilizar de sinalização sonora, visual, isolamento de área? Quais são as ações preventivas, medidas de controle? Assim, todas as etapas. A probabilidade, severidade e grau de risco é contida na matriz de risco. Então aqui está a matriz de risco, A matriz de risco vai determinar quando o risco é irrelevante, baixo, médio, alto ou crítico. Então, qual que é a probabilidade, por exemplo, do risco identificado aqui, só a título de exemplo aqui, eu vou avançar etapas como se fosse na etapa 5 aqui, Mas eu vou colocar aqui na etapa 1 somente para demonstração. Subida na escada até o ponto final do poste, como exemplo, tá? Que está a X metros. Aí eu vou inserir aqui o valor real. Qual o risco identificado? Queda de diferença de nível, Queda de materiais também. Aí você vai determinar, pode haver mais riscos, etc. Qual que é a probabilidade do colaborador cair ou de cair materiais nesse processo de subida? Qual que é a probabilidade? É provável? Pouco provável? É improvável ou altamente improvável? Então, a probabilidade dele cair no momento de subida da escada, dele escorregar, dele cair, Então aqui eu teria que ter aquela diferença de nível, escorregões. A probabilidade, ela é pouco provável, ou você que vai determinar aí, de acordo com as ações que você tem de controle, E qual que é a gravidade, a severidade, Se ele cair, se cair materiais, se ele escorregar, será que isso é reversível leve, é reversível severo, ou é irreversível severo, ou é fatal ou incapacitante?
Então é pouco provável, mas se ele cair, né, pode ser uma situação fatal ou incapacitante. É um risco alto no cruzamento das informações assim. Aqui, cruzando o eixo X com o eixo Y, um risco alto. Então 3 na probabilidade, 4 na severidade. 3, 4. E o grau de risco alto. Transformando isso em texto, né? Eu tenho aqui 3 é pouco provável. Então 3, pouco provável, né? Eu posso alinhar meu texto aqui, tudo. 4, a severidade, fatal ou incapacitante. Fatal ou incapacitante. E eu tenho um grau de risco alto, né? O grau de risco alto, ele é na cor vermelha, então eu posso inserir aqui a cor vermelha, tá? E assim eu vou fazer para todos as outras etapas, ok? Lembrando que eu tenho aqui uma referência da minha matriz de risco, tá? Medidas de tratamento em caso de emergência, então as situações hipotéticas aqui eu poderia colocar, né? São as situações que você vai determinar que podem acontecer em caso de emergência e as providências que serão tomadas. Aqui tem os funcionários envolvidos. Todos os envolvidos devem preencher com nome, função e assinatura, tomando ciência assim dos riscos, tá? Então, a parte de responsabilidade técnica, se existir anotação de responsabilidade técnica vinculada à RT de algum engenheiro, tá? Se houver, você descreve aqui, se não, é só marcar a caixa que não. Os dados do técnico de segurança do trabalho, responsável pela equipe e responsável da unidade. Após impresso, se houver alguma informação adicional que seja relevante, tem esse campo que o colaborador pode colocar a mão livre, tá? Então essa é a análise de risco disponibilizada exclusivamente aqui no curso da ADH+. Então, você gostou desse conteúdo, se interessou em saber mais? Então entra agora no link que eu vou deixar aqui embaixo e tem acesso a toda a plataforma com acesso às videoaulas e o suporte que você precisa para alavancar a sua carreira. ADH+, mais segurança, mais saúde.